Eu estou gravando aqui no Zoom para poder compartilhar depois no YouTube, tá? Deixa eu só aqui, deixa eu ver, analisar, ok. Vou compartilhar também aqui os slides para acompanhar aqui, ok, ok, módulo de apresentação, ok, estamos prontos para iniciar. Então, vou reiniciar. Bem-vindos àqueles que vão participar ao vivo da nossa live e aqueles que não participar vai ter a possibilidade de assistir essa live no Zoom, na minha página, no meu canal lá do Zoom. Eu tô, no YouTube, desculpe. Eu estou gravando ela no Zoom, ok? Então vamos lá. O tema de hoje é uma sequência, como eu comentei já, de lives que eu estou focando nas empresas, principalmente empresas familiares, seus problemas, seus conflitos, as suas dificuldades, né, em relação a vários aspectos. O tema de hoje é relacionado a conflitos de sócios e o que ele representa de perigo, que ele representa de problema sério, né, para a perpetuação da empresa, para a sobrevivência da empresa, né? Muito bem. Conflito, 90% tem a ver com relacionamento, não é? Hoje, nós estamos vivendo um momento muito crítico, muito difícil em termos de relacionamento. As pessoas estão muito disfuncionais nas relações. As pessoas já chegam na empresa com vários problemas de relacionamento. A nossa sociedade está passando por um processo de transição profunda nas suas estruturas de base, na família. Então, a maior reclamação dos empresários hoje é contratar pessoas, porque essas pessoas mais jovens, elas estão com vários problemas para se colocar no lugar, para respeitar a autoridade, para ter uma disciplina, porque elas já vêm com problemas sistêmicos de relacionamento com a base disfuncionais. Então, nós estamos vivendo um momento hoje e que está afetando as empresas muito sério de relacionamento. Eu tenho atendido muitos empresários, tenho atendido muitas empresas, tenho olhado para os colaboradores das empresas. O que a gente sente é, cada vez mais, está evidente, existe uma crise muito profunda de relações. E quando eu digo uma crise de relações, eu posso traduzir isso em conflitos. Dessa crise de relações, desse nível de relacionamento disfuncional, surgem conflitos entre pessoas. E dentro da empresa, isso não é diferente. Muitas vezes o conflito nasce ali no relacionamento, dentro da família. E quando a pessoa vem para uma empresa, ela projeta ali, transfere para a empresa, para o ambiente, para as pessoas que estão com ela, para os líderes, essas questões mal resolvidas na base. Eu não vou me aprofundar aqui, porque eu já gravei outras lives, já gravei vídeo falando sobre isso. Mas eu queria destacar que nós estamos vivendo, sim, uma crise de relacionamento. E essa crise de relacionamento tem dificultado muito as relações das pessoas dentro das empresas.
Então, essa crise de relacionamento que vem da base, ela passa para dentro das empresas. Muito bem. Então, aí, os líderes com os liderados com os líderes. E hoje nós vamos falar de um tema que é o conflito entre sócios. Isso é mais do que comum, porque eu tenho atendido empresas que têm duas condições de sociedade. Uma, que a sociedade é entre marido e mulher, e a outra, que a sociedade é pessoa fundou uma empresa e trouxe sócios, ou um sócio, dois sócios, para participar do negócio. Muito bem. Começo é tudo muito bonito, né? Como todo relacionamento, começo é lua de mel. Depois as coisas vão se acentuando, vão tomando lugar, e aí começam os conflitos. Muito bem. Então, conflito entre os sócios, quando é um casal, ele começa ali no relacionamento de casal. E do relacionamento de casal, ele transfere para o relacionamento profissional entre os dois sócios, marido e mulher. E não tem como você separar a vida do casal da relação empresarial. É muito difícil. Precisa haver um desenvolvimento de uma mentalidade que possa permitir isso. E vou dizer mais: a empresa é uma extensão da família. Quando a família não está bem, a empresa não está bem. E quando a empresa não está bem, por ser uma empresa familiar, a família também não está bem. Então, olhando dentro dessa perspectiva, o conflito entre sócios que são casal tem características peculiares, tá? Essa que eu acabei de dizer é uma delas, né? Eles são muito mais suscetíveis, né, a conflito se o relacionamento de casal não está bem. Segunda situação é você ter um, dois, três sócios na empresa, certo? E com o tempo esse relacionamento segue e aí começam os conflitos. A empresa mais difícil de manter uma harmonia, um equilíbrio, é a empresa com três sócios. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, dois se unem contra um. Ou um, quando tem muito poder, fica acima dos outros dois. Quando há quatro sócios, isso equilibra um pouco mais. Mas a questão aqui não é essa. A questão é, por que surgem os conflitos? Por que as pessoas, os sócios, acabam entrando em conflito? Né? Quais os efeitos, né, desse conflito, né, para a empresa? Tá? O que acontece quando a empresa ela passa por um momento de conflito entre os sócios, né? Então, quando esse conflito envolve sócios, que são os líderes responsáveis pela empresa, isso tem consequência bastante grave. É bem diferente de um conflito com a equipe. Diferente. Quando é sócios, as consequências são graves, elas impactam diretamente a sustentabilidade da empresa e sucesso da empresa, se isso não for resolvido. E eu posso dizer aqui, pela minha experiência, que os exemplos mais comuns de conflitos
entre sócios, e podemos citar, mesmo quando os sócios são de famílias diferentes, ou quando o sócio é casal, primeiro, conflito de visão. O que é isso? Toda empresa, quando o fundador traz ela, manifesta ela no mundo, ele traz uma visão dessa empresa. Essa visão, ela traduz para onde a empresa quer ir. E dentro dessa visão está o propósito dela, está que é a missão, está os valores que sustentam ela, que veio junto com o fundador, com aquele que foi o primeiro, porque sempre tem o primeiro. Por mais que reúnam três pessoas para decidir a fundação da empresa, sempre foi aquele que tomou a iniciativa, aquele que trouxe a ideia. Muito difícil essa ideia vir de duas pessoas juntas. Pode se complementar, mas sempre tem aquele que trouxe a ideia, que trouxe é, pela primeira vez e manifestou no mundo o negócio. Então, o que acontece no conflito de sócios? O sócio que trouxe a ideia, aqueles que chegam, diz sim para essa visão e seguem a visão. Geralmente, a visão é determinada para aquele que tem mais força, para aquele que realmente trouxe pela primeira vez a ideia. Os outros vão complementar essa ideia e vai seguir. Isso acontece a mesma coisa no relacionamento de casal. Como pode dar certo um relacionamento de casal quando o homem tem uma visão de relacionamento e a mulher tem outra visão de relacionamento? Isso não vai dar certo. Cada um vai olhar para uma direção. E isso é a maior dificuldade criada nas relações. O casal, ele tem que construir junto uma visão única. Normalmente, né, essa visão, ela é implantada por aquela pessoa que é mais forte na relação. E o outro deve seguir. Desde que os valores de cada um sejam respeitados. Se aquela visão que o casal vai seguir, se aquela visão que os sócios vão seguir, os valores estão claros e eu concordo com esses valores, está tudo certo. Mas se há discordância de valores, também não dá certo. Por isso que uma empresa ela precisa ter uma identidade corporativa. Porque na identidade corporativa, você vai ter a possibilidade de deixar claro a visão, a missão e os valores. E quem vem para a empresa, ele vai passar por esse filtro e vai dizer sim, eu concordo com a visão, quero seguir essa visão, eu concordo com aqueles valores, eu quero seguir esses valores. E eu concordo e entendo e quero participar da missão da empresa, do propósito dessa empresa. E aí nós seguimos em harmonia, nós seguimos com o mesmo objetivo. E aí entra o quê? Entra o planejamento estratégico, que é baseado nisso. Todo o planejamento estratégico de uma empresa deve considerar a visão, deve considerar a missão e deve considerar os valores. Nenhum planejamento estratégico de uma empresa pode violar essa identidade. E a gente percebe, principalmente na pequena e média empresa, que não existe a construção de uma identidade.
Então, um dos passos mais importantes para que a gente possa ter uma relação harmoniosa entre sócios, entre colaboradores, para que a gente tenha uma ética de respeito, relacionamento entre as pessoas, entre as partes de uma empresa, é a clareza sobre a identidade do negócio, que é visão, missão, valores. Muito bem. Então, o primeiro conflito é de visão. Essa visão não está clara. A visão não está clara, certo? Ou a visão não foi discutida da forma correta, certo? Não foi feita a seguinte pergunta: vocês que estão chegando a participar como sócios, vocês concordam em seguir essa visão? Vocês querem falar alguma coisa? Vocês querem completar algo? O segundo conflito é, à medida que vai passando o tempo, a empresa vai crescendo, as pessoas vão também indo para um outro nível, começa a entrar no meio os interesses pessoais versus os empresariais. Então, eu começo a colocar na frente, né, os meus interesses pessoais, meus investimentos, meu crescimento, meu status, enfim, meu patrimônio, e eu me esqueço que tudo isso só foi possível, ou é possível, se a empresa está saudável. E tudo isso veio da onde? Veio dela, a empresa, que é uma grande mãe que nutre a todos aqueles que pertencem, desde os que estão lá no topo até o mais humilde na empresa. Um outro conflito muito sério, né? E aí entra, e vou falar mais tarde disso, a visão sistêmica, a inteligência sistêmica, que é desde o início dessa empresa, certo? Desde o início dessa empresa, deixar claro quem é o líder, quem é o tomador de decisão, quem dá a última palavra, quem, qual é o lugar de cada sócio, qual é as responsabilidades de cada sócio, quais as competências que cada sócio tem que ter para exercer aquelas funções, aquelas responsabilidades, para onde cada sócio deve olhar, o que é o essencial para ele olhar, para cuidar, para gerenciar, para fazer a gestão. Quem vai estar abaixo dele? Quem vai estar acima dele? Essa ordem hierárquica e o lugar de cada um tem que ficar muito claro. O papel de cada um tem que ficar muito claro. Porque quando eu saio do meu lugar, do papel que eu exerço dentro da empresa, e vou para um lugar que não é meu, isso quebra a ordem, isso gera conflitos de relacionamento, gera um jogo de poder desnecessário que enfraquece a empresa. Uma outra questão é de comunicação. Muitas vezes nós, por falta de clareza daqueles primeiros itens, né? Visão, papéis, responsabilidades, né? Por falta de clareza, a comunicação não é clara, não é específica. Isso gera confusão, gera conflito entre os sócios, mas eu dei uma ordem e você falou outra coisa. Quando eu não respeito o que é do outro e entro e dou uma ordem para os colaboradores, quando essa ordem só deveria vir daquele que é responsável por aquele setor, confusão. Qual seria a maneira correta? E aí entra a inteligência sistêmica. Se eu tenho alguma crítica, se eu tenho
eu vejo alguma deficiência, eu vejo algo que precisa ser melhorado, algo que não está sendo feito, relacionado a uma área do qual eu tenho alguém responsável por essa área, um sócio, por exemplo, eu tenho que conversar com ele. Eu tenho que colocar para ele essas questões e trazer a consciência dele para que ele analise e ele siga com a solução, porque não me pertence, eu posso contribuir, né? Eu posso ajudar, principalmente se eu for o CEO da empresa, se eu for o líder maior da empresa, né? Mas nunca, nunca interferir ou cortar ou tirar a autoridade da pessoa. Então, o problema de comunicação é muito sério também, porque geralmente o problema surge na quebra de ordem. Outra coisa, como nós estamos falando em empresa familiar, a mistura de assuntos da família com a empresa. Isso é muito grave. Quando é casais, então, pior ainda, porque mistura, né, a parte financeira da empresa com a parte familiar, né? Muitas vezes já cheguei em empresa que o dono fala, não, eu não tenho retirada. Mas aí eu vou ver, ele está pegando dinheiro todo dia na tesouraria. Quando soma tudo que ele pegou, tudo que ele retirou, todas as prestações de carro que foram pagas, aluguel que foi pago, né? A mulher foi lá e pegou dinheiro também no caixa para ir no salão de beleza. O filho foi lá, pegou dinheiro no caixa para ir para o shopping. Quando eu somo aquilo e mostro para o empresário, quase cai de costa. Porque no dia a dia, você não percebe. E isso também é outra coisa que quebra uma empresa e cria um conflito violento. Imagina quando é duas famílias diferentes. Quando é duas famílias diferentes, né? Mais complicado ainda. Mas existe forma de fazer certo? Existe, mas as pessoas têm dificuldade, né? O que seria estabelecer uma retirada para o labore justa, que traz conforto para aqueles que são sócios e que eles possam adequar a vida familiar dele a esse orçamento. Tá, a empresa foi bem, chegou no final do ano, deu lucro. Tá, então, metade do lucro nós vamos investir na empresa. Ou parte desse investimento nós vamos fazer uma reserva de contingência para nos proteger em momentos de crise ou em momentos que as vendas possam cair ou alguma dificuldade. A outra, nós vamos investir em processos, pessoas, tecnologia. E a outra, nós vamos distribuir para que a gente possa investir também, construir um patrimônio pessoal. Então, tudo que é feito da maneira correta, na ordem, no tempo certo, dá certo. Dá certo. E na maioria das vezes não se respeita o tempo certo e a ordem. Então, esse é um dos grandes problemas também. E quando é casal, evidentemente, problemas de relacionamento. Então, aqui, ó, conflito de visão, conflito dos interesses pessoais versus empresariais, falta de clareza no papel de cada um, no lugar de cada um, na responsabilidade de cada um, na autoridade de cada um, problema de comunicação, como eu expliquei, mistura de assuntos da família, principalmente questões financeiras, com a empresa, problema de familiares da empresa, que eu não citei, mas estou citando agora. Às vezes, um sócio contrata um, dois familiar, outro sócio contrata um, dois familiar, né? E se mistura, né? A, a qualificação do ponto de vista empresarial, né? De competência, de habilidade, né? Querendo ajudar a família, e nesse querer ajudar, a pessoa não está preparada
E aquela pessoa não preparada, vai acontecer duas coisas com ela, né? Ou ela vai, por ser parente, vai quebrar a ordem, não vai respeitar a hierarquia, não vai respeitar aqueles que vieram antes, ou aqueles que vieram antes vão entrar em conflito com essas pessoas por um tratamento diferenciado. Então, tudo que a gente fizer tem que ser feito de forma orientada, planejada, tirando o coração de lado, porque a empresa é outra vibe. Empresa tem a ver com competência, com habilidades, tem a ver com disciplina, enfim, com respeito, com hierarquia, com lugar de cada um. E, por fim, problemas de relacionamento casal, evidentemente, quando os sócios são casais, se estão em conflito, evidentemente que isso vai refletir na empresa. Tá? Ok? Alguém tem alguma pergunta a fazer até aqui? Quem gostaria de... Passa aí que eu respondo, que a gente vai seguir. Não? Ok, vamos seguir. Bom, então, quais os efeitos dos conflitos não resolvidos, né? Eu acho que está claro isso, né? Estabilidade da liderança e a confiança dos colaboradores, que quando há conflito entre os sócios, colaboradores é que nem filho, né? Eles ficam observando ali, ó, os caras lá estão brigando entre eles. Está havendo uma disputa de poder ali, né? Quem que a gente vai respeitar, quem que a gente vai obedecer, quem que a gente vai seguir. Porque um fala uma coisa, não respeita o outro fala outra coisa, não respeita o outro, a ordem é quebrada e o caos estabelecido. Esse conflito também limita, né, a eficiência na tomada de decisões, né? A empresa fica amarrada. E o tempo de resposta ao mercado sai do time certo. Você vê, o valor de uma empresa está na capacidade dela entender qual é o desejo do cliente e a rapidez com que ela atende esse desejo. E a percepção, terceiro, a percepção desse cliente de que aquilo vai ser entregue dentro daquilo que ele precisa, que a resposta vai ser rápida. A pior coisa é quando você não tem a resposta rápida. O teu valor está nisso, tá? Entender o desejo do seu cliente, atender a necessidade dele, de forma que ele possa confiar em você e isso vai ser entregue e no tempo mais rápido possível, porque todo mundo hoje quer conveniência. Então você tem que estar sempre olhando para esses três pilares de valor. Porque se você vai vender preço, aí é outra história. Mas ninguém quer vender preço, todo mundo quer vender valor. E para vender valor, você precisa respeitar esses três pontos importantes que eu acabei de falar. Terceiro, a imagem também, né, da empresa e as relações com os clientes, fornecedores, investidores, né? Chega numa empresa, você sente um conflito. Você conversa com um sócio, ele conversa de uma forma, você conversa com outro sócio, a história é outra, né? O cliente, isso é muito importante para vocês, são empresários, ou profissionais também. O cliente, ele se relaciona com você, a tua empresa, no nível sistêmico, da alma. Não vá pensar você que o primeiro sentimento, o primeiro movimento que vem para ele é o que ele sente, é o que ele percebe da empresa. Depois ele vai para o racional, depois ele vai para o negócio.
Então, se esse cliente que está chegando, ele sente um ambiente tenso, uma divisão, um, uma coisa confusa, a tendência dele é de se afastar. Porque é como se na alma dissesse assim: não se envolva com isso. Isso é problema deles. Você vai ser mal servido. Presta atenção, isso é muito importante o que eu estou dizendo, isso é muito sutil. Isso não é tangível. Isso é o intangível do negócio. Porque muitas vezes eu ponho a empresa e o cliente no campo. Sabe o que acontece? O cliente vira as costas e sai. E a empresa não está percebendo isso. E as causas raízes disso são os conflitos, o desrespeito, as violações sistêmicas que estão acontecendo dentro da empresa. Sim, perfeito. É isso mesmo. Eu já tenho experiência, posso contar vários cases aqui para vocês do que eu estou dizendo, acontece sempre. Agora, quando você vê uma empresa, você coloca o cliente, ele olha para a empresa, e a empresa olha para o cliente, né? Gente, nós, profissionais, empresários, CLT, seja o que for, nós precisamos gostar de gente, né? O mundo está muito tecnológico, inteligência artificial, escambau, está fazendo cada vez a gente alienados do contato humano. E uma empresa, ela é feita por pessoas, pessoas negociando com pessoas, pessoas servindo pessoas. Mas que as pessoas possam fazer o melhor delas, elas precisam gostar de gente. Ontem eu assisti uma, uma aula do maior marqueteiro do mundo, né? E ele diz: o marketing do futuro é humano com humano. Nós precisamos resgatar a relação humana naquilo que é essencial. E o relacionamento está doentio exatamente por essas disfunções, essas várias formas, né, de disfuncionabilidade que começa na base. Vai para dentro do relacionamento de casal e acaba indo para dentro das empresas. E assim vem os colaboradores cheios de buraco, cheios de pontos cegos, cheios de disfunções para dentro da empresa. O que a empresa precisa? Ela precisa criar uma cultura. Ela precisa receber esse pessoal que muitas vezes está perdido de pai e mãe, está perdido de valores, são imediatistas, não estão no lugar nem na base e nem em outro lugar no mundo, e oferecer um lugar para eles, oferecer valores para eles seguirem, né? Um ambiente de engajamento para poder realmente desenvolver uma equipe e da equipe virar um time. Então, os efeitos principais são esses. A, a estabilidade da liderança, a confiança dos colaboradores fica prejudicada, a tomada de decisão e o tempo de resposta, no caso dos conflitos. Ah, mas eu quero isso. Não, mas eu não aceito isso, deve ser isso. A imagem da empresa e as relações com os clientes, como expliquei, fornecedores, e principalmente a paralisia estratégica e de crescimento. Muitas vezes, os que estão no comando começam a não querer entrar em conflito. Pior ainda, começam a recuar. E com isso, as coisas começam a se paralisar.
né? Porque quando se traz uma ideia, essa ideia já é descartada sem ser analisada, é claro que toda a estratégia ela visa um ponto futuro, uma forma de chegar ali. O crescimento automaticamente está prejudicado. Então, esse é algum dos efeitos, mas tem N desdobramento, né? Até aqui tudo bem, pessoal? Tudo bem? Vender e se relacionar, né? Exatamente. Exatamente. A venda é gerar valor ao outro, é entender a necessidade do outro e oferecer para ele exatamente aquilo que ele deseja, né? Com a melhor qualidade possível e no tempo mais rápido possível para atender essa necessidade. Vender, se relacionar. Quem não gosta de pessoas, não tem como, né? Se relacionar. Por que que eu não gosto de pessoas? Porque eu tenho problema com pai e mãe. Por que que eu não consigo me relacionar da forma correta, funcional? Porque eu bato na minha mãe emocionalmente, eu bato no meu pai emocionalmente. Infelizmente, eu sempre falo para os meus clientes, né? Empresários. Infelizmente, eu não tenho condição de pegar cada colaborador e fazer um processo sistêmico com ele, né? Mas aqueles que são estratégicos, a gente olha com carinho, que eles são os líderes, né? Então, eles precisam estar melhor preparados. E com a equipe, eu vendo, passo para eles a ideia, né? E a visão sistêmica pode ajudá-los. E como funciona tudo isso? Hoje eu fiz uma reunião com uma equipe de um cliente meu, onde eu falei muito da visão sistêmica, falei muito da mãe, do pai, mostrei aonde surge as dificuldades deles, por exemplo, de relacionamento com o chefe, entre eles. Eu mostrei, mas é o máximo que eu posso fazer é isso, né? Vamos seguir. Gestão do conflito. Então, agora começa, né, como é que a gente pode ajudar, né, como consultor, como terapeuta, né? Vocês são terapeutas. Como é que vocês podem ajudar, né? Primeira coisa, é interessante quando eu pergunto assim, você se dá bem com a sua mãe? Fala, claro que eu me dou, eu converso com ela, eu vou lá, visito ela, a gente está sempre conversando. Tá. Quando eu ponho no campo, isso não é verdade. Isso mostra algo totalmente diferente. Por quê? Aquilo que eu já expliquei aqui, né? Você tolera, suporta o trauma. Você está muito grande diante dela. Isso é tua desgraça. Se você vai para o segundo nível de aceitação, você também ainda está muito grande, porque você está olhando ela como uma pessoa inferior. Ah, minha mãe sofreu muito, coitadinha, vou ter que, né? Vou ter que dar um pouco de força para ela, né? Porque ela não tem força suficiente. Você vai para um terceiro estágio, você começa já a ficar menor, né? Que é concordar com ela, separar o comportamento do que ela representa, né? Perceber a força dela em tudo que ela conseguiu fazer, aquela mãe tarefeira que não tinha tempo de fazer aquele olhar maravilhoso, amoroso para você, que ela tinha 4 filhos para cuidar, tinha um marido chato para cuidar, né? Criança não quer saber, né? Mas é a realidade, né? Então, eu converso muito com meus clientes sobre isso. E isso acontece para dentro da empresa. Então, mas quando você pergunta, vocês têm conflito? A primeira coisa, não, não, a gente tem umas briguinhas aqui, mas está tudo certo. Há uma negação, há uma dificuldade, né, de expor isso, né? E aos poucos você vai tendo que fazer eles encarar que eles estão com um problema muito sério de relacionamento, quando é um casal e entre os sócios. Muitas vezes um quer culpar o outro nesse primeiro momento. Conversa com um culpa o outro, o outro culpa o outro,
Então, tem que ter muita habilidade nesse momento para lidar com sócios em conflito. Mas a primeira coisa que eles têm que reconhecer, nós estamos em conflito, ponto final. Ó, nosso casamento está indo para o buraco, ponto final. Primeira coisa é parar de negar, é entender e aceitar. A partir daí, você pode começar aquilo que eu já falei antes. Trazer uma visão para dar unidade, definir clareza com a concordância de cada um, né? O papel de cada um, o limite de cada um, certo? Criar, vamos dizer, canais de comunicação eficazes e neutros de julgamento, para que eles possam sentar e conversar, né? Criar um ambiente seguro, onde você estabelece regras para que eles sentam e coloquem as suas mazelas, coloquem aquilo que eles acham que não está bem, e a partir daí, deixando o interesse individual de lado, construir a solução. Que ajuda também bastante, e isso eu tenho certeza que ninguém consegue fazer sozinho. Um mentor, um consultor que vai mediar, ajudar eles a começar a afinar as relações, a harmonizar as relações, a trazer clareza do porquê que as relações estão em conflito, a mostrar que estão colocando os interesses na frente da empresa, a mostrar que está se misturando assuntos da família com assuntos da empresa, a mostrar que na empresa a pessoa vive um papel, o papel do empresário, o papel do diretor de vendas, o papel do diretor geral, o papel do diretor financeiro, mas quando ele vai para casa, ele tem que deixar essa roupagem na empresa. Ele tem que desvestir esse papel para vestir um outro papel. Qual papel? De marido, de pai. Como eu vou me relacionar com meu filho como empresário, meu? Como eu vou me relacionar com a minha mulher como empresário? Como eu vou para a minha intimidade com a minha mulher como empresário? Entendem? Então, isso também, a visão sistêmica e comportamental, psicológica, ajuda muito na tomada de consciência, porque muitas vezes o empresário é um grande empreendedor, né? É um grande empreendedor. Só que ele é nanico, né? Do ponto de vista de conhecimento, de autoconhecimento, né? Ele não parou para aprender. Você pode ver qualquer imersão que existe de crescimento, autoconhecimento, tem 100 mulheres para 10 homens. Nessa parte, a mulher está muito mais avançada do que os homens, né? Estou até pensando em criar uma mentoria e um canal só de homens para trabalhar com esses homens. Eles estão precisando crescer também, se desenvolver. Já estão se desenvolvendo, né? Trabalhar a energia masculina, trabalhar o lugar deles no universo, né? Saber o que é uma mulher dá de importância para o seu homem, né? O que ele precisa da mulher, né? O que a mulher quer de um homem? Qualidade de presença, só isso. Alguém que escute ela e alguém que dê segurança para ela, que seja um guerreiro, desafie, que vá buscar o provento. O que um homem precisa de uma mulher de verdade? Respeito e admiração. É tão simples as coisas, mas tão difícil, né? Isso ser implantado. Então, tá. Repetindo, algumas, alguns passos importantes para a gestão do conflito. A identificação e reconhecimento do conflito. Você mapeia, você faz o diagnóstico, você mostra que esse conflito existe e que precisa ser encarado,
para que a empresa possa sobreviver, para que os colaboradores possam voltar a ter produtividade, para que a empresa possa voltar a crescer, a vender mais, a gerar mais recursos. Definição dos papéis, lugar de cada um, já que está fora do lugar, está uma bagunça, um caos, mas por ordem em tudo. Criação de uma forma deles sentarem em um espaço seguro para que eles possam conversar, tanto entre eles como os colaboradores, feedback positivo, feedback que vai elevar cada vez mais o nível de relação, né? Consultores e mediadores para ajudar, certo? Aqui eu vou incluir outra coisa, criar uma identidade corporativa, criar, se tem, compartilhar essa identidade, tirar da cabeça do dono ou dos donos e compartilhar com as pessoas. Olha, a visão da empresa, a macrovisão é essa. Para os próximos 12 meses, nós queremos chegar daqui 12 meses nesse lugar aqui, em 24 meses naquele lugar aqui, em, em 36 meses naquele lugar ali. Nós queremos nos tornar a empresa X no mercado. Vocês estão participando de um negócio que vai crescer, de uma empresa que quer se tornar isso. Entende? A nossa missão, gente, a missão de cada um de nós é essa. E os valores que nos norteiam, que nos sustentam a missão, a visão, o nosso negócio, são esses. E é esses que nos protegem de perder o foco, de olhar para o lado errado, de ter comportamentos que não são éticos e que ferem os nossos valores. E isso serve para aqueles que estão lá em cima até aquele mais humilde. E avançando mais, identificar as causas sistêmicas por trás dos conflitos. Aí entra a consultoria sistêmica, a aplicação dessa tecnologia, da ferramenta da qual eu sou especialista. Tá? Então, as leis sistêmicas aplicadas a conflitos entre os sócios é fundamental, porque, como eu disse em outras lives, existe uma dimensão visível, tangível, operacional, técnica, formada por pessoas, instalações, máquinas, etc, etc, etc. Um nível estratégico, né? Mas existe também uma dimensão invisível, que eu chamo de sistêmica, e que essa dimensão sistêmica é a alma do negócio, é a base do negócio. Essa dimensão sistêmica, ela tem três leis que atuam dentro do negócio. E essas leis são fundamentais para que o equilíbrio do todo permaneça. Elas regulam as relações. Por isso que eu falo, sempre que há uma violação de ordem, há um sintoma específico. Tudo começa com uma tensão, vira conflito, e do conflito vira sintomas que afetam o desempenho e o resultado da empresa. Então, essas três forças sistêmicas, vocês, a maioria já conhece, mas vou repetir. Primeira lei de pertencimento, né, que diz que todos que pertencem a um sistema ou pertenceram têm um direito a um lugar, né? E essa lei, quando ela é explicada, ela garante que todos os sócios se sintam parte essencial e reconhecida dentro da empresa. Porque muitas vezes tem sócio que está, de certa forma, excluído ali. Então, por uma questão de personalidade e tal, ele se recolhe. Ele está se sentindo excluído. E como a gente aplica essa lei? Através do diagnóstico sistêmico,
sobre o lugar do sócio e como ele está sistemicamente nesse lugar. Para onde ele está olhando desse lugar? Muitos estão olhando para fora, eles querem ir embora. Ou está olhando para a empresa, mas está triste, está sofrendo. E através desses sinais, desse diagnóstico, você vai mapeando o que você tem que fazer para ajudar o sócio e a empresa. Segundo a lei de ordem, aquilo que a gente falou muito aqui, existe uma hierarquia, né? E essa hierarquia, ela pede a clareza dos papéis no equilíbrio de poder entre os sócios. Então, é importante também, porque sempre uma sociedade, ela é feita com aporte de capital e o percentual de cada um. Às vezes o percentual é 33% cada um, são três sócios, são dois 50-50, mas às vezes não tem 100%, outro 40%, né? Então existe uma questão societária, né, daquele que aportou mais capital e aquele que aportou menos, mas na questão de relevância, muitas vezes um dos sócios é mais relevante para a empresa do que aquele que investiu mais. Então, tudo isso deve ser analisado. E a aplicação através do diagnóstico sistêmico para verificar sistemicamente a relação entre os sócios. Se estão respeitando a ordem ou existe uma disputa de poder e de lugar, porque muitas vezes você põe os sócios no campo, eles estão em litígio, eles estão um querendo tomar o lugar do outro. Ou um não aceita o lugar que está, não aceita o lugar do outro, ou dois estão em harmonia e um em conflito. Enfim, diagnóstico sistêmico, volta a falar, você vai mapeando para depois fazer um plano para ajudar a resolver os conflitos. E a última lei, falei de pertencimento da ordem, que é livre de troca. É importante que o dar e receber dentro de uma empresa, principalmente entre os sócios, seja equilibrado e evite ressentimentos. E garanta que nenhum dos sócios se sinta injustiçado ou sobrecarregado. E isso muitas vezes acontece. Por alguns detalhes sistêmicos também, né? Por exemplo, pode ser que um dos sócios trabalhe por reconhecimento, troque dinheiro por reconhecimento, ou faça mais do que deveria para ser reconhecido. E quando a gente mostra que não é ali que ele tem que ser reconhecido, é na base familiar dele, ele começa a mudar o comportamento dele. Vocês entendem como a visão sistêmica é perfeita para ajudar as empresas a melhorar essa questão das relações? Então, a aplicação é verificar sistemicamente como está a energia e a postura sistêmica dos sócios, cada um, em relação ao seu lugar, às suas responsabilidades, trabalho. Porque se eu ponho um sócio lá e ele cai, eu preciso olhar para isso. Por que ele caiu? Ele está fraco, ele não tem força. Como é que, sem força, ele está conseguindo lidar com a função dele? Está fazendo um esforço sobre-humano. E isso vai explodir no quê? Comportamento. Eu não sei se vocês percebem o que eu vou dizer para vocês. Toda vez que eu estou com energia baixa, eu reajo. Quando eu estou com a energia alta, eu respondo. Eu tenho ideias. Eu foco na solução. Quando eu estou com a energia baixa, eu foco no problema e intensifico o problema. Fica isso para vocês refletirem. E como tudo isso, né, começa? Aquilo que eu falei, todo conflito tem início com uma tensão entre pessoas. Se isso não for identificado, se transforma no quê? Segundo nível, conflitos.
E se esses conflitos não forem solucionados, acabam refletindo nos colaboradores que ficam inquietos, críticos, julgadores, reivindicadores, começam a quebrar a ordem, sair do lugar. E se esses conflitos ainda não foram resolvidos, com tudo isso que está acontecendo, acaba afetando o desempenho da empresa. Nas vendas, no fluxo de caixa e nas relações com os clientes. Então, isso é muito sério. Isso precisa ser resolvido o mais rápido possível, os conflitos. Isso nas relações, isso na nossa vida, isso numa empresa, principalmente numa empresa. Se bobear, a empresa quebra. Se bobear, a empresa perde receita. Se bobear, perde cliente. Se bobear, perde os melhores colaboradores para repor. É difícil. Ok? Estamos chegando ao fim, né, da nossa live, para dizer que a inteligência sistêmica é uma ferramenta poderosa para tratar as causas raiz dos conflitos. E pode oferecer soluções práticas, efetivas, para melhorar o relacionamento entre as pessoas, sócios, e, por consequência, potencializar a gestão e fortalecer a empresa. E a maneira de resolver é encarar que existe conflito, encarar o conflito e buscar ajuda para resolvê-los, antes que seja tarde, antes que a sociedade seja desfeita ou afete a sobrevivência da empresa. Pessoal, eu acho que eu falei o essencial, certo? Se alguém tem alguma pergunta, estou disponível aqui para responder. Estou disponível. Se tiver alguma pergunta. Ou se for claro, me responde aí. Foi claro? A live foi clara? Foi objetiva? Pode me responder quem quiser. Isso me ajuda. Bom, então, vamos concluindo essa live. Ela foi gravada no Zoom e vai ser disponibilizada. Ah, obrigado, Cleusa. Obrigado, bem. Foi clara e objetiva. É isso que eu quero. Quanto mais simples, melhor, né? Quanto mais simples, melhor. O essencial é simples, né? Então, eu quero convidar vocês para continuar me seguindo aqui no canal. E se você, ao assistir essa live, ou você que assistiu essa live, se identifica com essas questões que nós tratamos nela e precisa de ajuda, é simples. Eu estou à tua disposição para te ajudar. Eu posso mostrar como eu posso te ajudar. Escreva para mim no direct, inbox. Eu vou marcar uma reunião com você, eu vou marcar um diagnóstico gratuito com você e a gente vai verificar ali como podemos seguir ou não. Aí a decisão é sua. Gratidão pela presença daqueles que assistiram ao vivo e aqueles que vão assistir, que faça bom proveito do conteúdo dessa live. Bom final de semana, bom feriado, até a próxima live. Eu ainda não tenho tema, mas daqui a pouco eu anuncio. Gratidão. E aqui no Zoom, estou encerrando, né? Encerrei agora no Instagram a live. Deixa eu concluir aqui o compartilhamento. Espero que as pessoas que vão assistir agora no canal lá no YouTube possam
receber uma boa contribuição com aquilo que foi falado. Me sigam lá no Instagram, a gente vai fazer mais lives, temas importantes para a sua empresa, para a gestão da sua empresa, para a solução de problemas da sua empresa. E se você quiser me ajuda, escreva, que eu entro em contato com você, a gente marca um diagnóstico gratuito, tá bom? Até a próxima aula. Gratidão.